Então pegue a sua Bíblia comigo, em nome de Jesus. Paz do Senhor a você que está nos assistindo ao vivo, que Deus te abençoe. Você que está na sua casa, pegue a sua Bíblia também comigo, vamos acompanhar, em nome de Jesus. Abra comigo na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Amém? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Abra comigo no capítulo 4. Capítulo 4. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Eu quero lhe pedir também que depois de lida, você mantenha a sua Bíblia aberta, que nós vamos estar discorrendo alguns textos, expondo alguns textos. Eu gostaria muito que você mantivesse a sua Bíblia aberta. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, e eu quero ler a partir do verso 16 até o 18. Apenas 3 versículos para nós tomarmos como base dessa palavra nessa noite. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Diga assim, aleluia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Diga aleluia. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. O tema dessa mensagem, para você que gosta de fazer as suas anotações: razões para não desanimar. Olhe para o irmão que está do seu lado. Eu sei que nós estamos ainda cumprindo protocolos de distanciamento, mas dê uma olhada para ele assim e diga assim: você está tão bonito de máscara. Você está igual o Zorro. Amém? Glória a Deus. Mas diga mais uma vez para o seu irmão assim: olha só, não desanime. Não, mas fala agora com fé, com fé. Diga assim: não desanime. Isso, amém. Queridos, antes de eu entrar propriamente dito no texto e expor esses versículos, deixa eu fazer uma pequena introdução para que você entenda aonde eu quero chegar. Preste atenção nisso. O apóstolo Paulo, antes de escrever esta segunda carta que nós acabamos de ler, ele escreveu uma primeira carta aos irmãos da igreja de Corinto. Essa igreja foi uma das igrejas que deu mais trabalho ao apóstolo Paulo. Uma igreja que ele amou, mas foi uma igreja que em dados momentos se levantou contra ele, duvidando de Paulo. E Paulo, quando recebe esse relatório da igreja de Coríntios, quando Paulo vê como estava a situação daqueles irmãos, alguns falsos mestres se levantando para tentar denegrir a imagem de Paulo, quando Paulo sabe disso, ele escreve uma carta, a primeira carta. E depois que Paulo escreve essa primeira carta, ele fica com uma certa expectativa, esperando o resultado dessa primeira carta. Você já viu isso? Quando você manda uma mensagem, você não fica naquela expectativa esperando o que a outra pessoa do outro lado vai responder? O apóstolo Paulo também estava com essa expectativa. Será que os irmãos, porque a primeira carta que Paulo escreveu, ela foi uma carta um tanto quanto pesada, foi uma carta de correção, foi uma carta que tratou de áreas e determinadas debilidades daquela igreja. E ele ficou naquela expectativa: será que os irmãos vão aceitar? Será que os irmãos vão entender? Será que os irmãos vão ver que aquilo que eu falei foi com o objetivo de ajudá-los? E gerou essa expectativa. Até que um dos amigos de Paulo, um daqueles que acompanhavam nas suas viagens missionárias, chegou e trouxe o relatório para Paulo. E graças a Deus, o relatório foi muito bom. Chegando, dizendo: Paulo, olha, os irmãos, eles entenderam, eles aceitaram, eles querem dizer que te amam muito, mas
ainda existia algumas dúvidas ainda no meio daquela igreja, principalmente dúvidas essas que eram levantadas pelos falsos mestres. E eu vou me deter em apenas uma, porque é essa que vai fazer o sentido para aquilo que nós vamos estar pregando hoje. Então, um dos questionamentos que esses falsos mestres faziam acerca de Paulo é que eles diziam que o apóstolo Paulo não era um homem de Deus. E como é que eles achavam que Paulo não era homem de Deus? Por que eles achavam isso? Porque todo lugar em que Paulo ia, ele sofria. Toda cidade em que Paulo chegava para ministrar o evangelho, se você ler em Atos dos Apóstolos, toda cidade que Paulo chegava, primeiro ele procurava uma congregação judaica para anunciar a palavra, e depois ele ia para os gentios, mas todas as cidades pelas quais Paulo passou, ele sofreu. Ele foi açoitado, ele foi preso, ele foi escorraçado da cidade, ele foi caluniado, e por muitas das vezes ele teve que sair fugido daquela cidade. Toda a cidade que Paulo chegava para pregar, na grande maioria, 99% das vezes, ele saía fugido. Então isso deu aos falsos mestres o argumento de dizer que Paulo não era um homem de Deus, porque se fosse um homem de Deus, Deus não permitiria que esse homem sofresse tanto assim. E os falsos mestres estavam usando o sofrimento de Paulo para dizer que ele não era um homem de Deus, porque se ele fosse um homem de Deus, Deus não permitiria que ele sofresse tanto assim. E com base nessa linha de raciocínio e com essa linha de entendimento é que eu quero trazer alguns ensinamentos nessa noite, para a minha vida e para a sua vida. Paulo vai escrever essa segunda carta e em dados momentos ele vai tratar sobre isso. E eu quero dividir essa mensagem em duas partes. Primeiro, é notório que realmente por onde Paulo passava, ele sofria. Mas a pergunta é, por quê? Por quê? Por que Deus permitia tudo isso? Qual era o propósito de Deus com tudo isso? Segunda parte, eu quero mostrar, no meio de tudo isso, em que Paulo se segurava para não desanimar. Primeira parte, Paulo vai explicar o porquê que Deus permitia tanto sofrimento. E na segunda parte, em que Paulo se segurava para não desanimar em meio a tanto sofrimento. Está acompanhando comigo o raciocínio? Amém? Então vamos lá. Pergunta: por que todo lugar que Paulo ia, ele sofria? Qual era o propósito de Deus? Paulo vai escrever essa carta aos irmãos de Coríntios, para derrubar esse pensamento que os falsos mestres estavam colocando, de que Paulo não era um homem de Deus, porque todo lugar que ele ia, ele sofria. E Paulo vai explicar o porquê que Deus permitia que ele sofresse. Com a sua Bíblia aberta, leia comigo o verso 7 do capítulo 4. Verso 7, não feche a sua Bíblia, querido, me acompanhe em nome de Jesus, na sua Bíblia, para que você possa ser uma pessoa que é pautada na palavra de Deus e que busque entender realmente e ver se aquilo que está sendo dito realmente condiz com aquilo que o autor quis falar. Então olha o que Paulo vai dizer para derrubar esse pensamento que os falsos mestres estavam colocando na mente daqueles irmãos da cidade de Coríntios. Paulo diz assim, temos, porém, este tesouro em vaso de barro. Esse porém, ele contrasta com o versículo 6, para que você depois entenda o que significa esse porém. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Entenda isso aqui, leia comigo o verso 6. Verso 6 diz assim, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Então entenda e olhe para mim agora aqui. O que Paulo está querendo dizer? Paulo está dizendo que nós somos um vaso
olha o que ele diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Entenda o que Paulo está querendo dizer. Naquela época não tinha banco, não tinha onde guardar os seus tesouros, os seus recursos. Então o que eles faziam? Aquelas pessoas que tinham condições, eles compravam vasos de barro, mas o mais simples possível, o mais simples, aquele que ninguém dá valor, e guardava todo o seu tesouro lá dentro. Por que, pastor, que eles compravam os vasos mais simples? Para que quando alguém chegasse na casa dele, aquele vaso não chamasse a atenção. Por isso ele colocava nos vasos mais simples. Então Paulo está dizendo que dentro daquele vaso, apesar de que era um vaso simples, mas dentro dele tinha um grande tesouro. Agora me responda uma coisa: o que nós precisamos fazer para que aquele tesouro que está escondido dentro de um vaso apareça? Me responda, o que precisa fazer? Fale comigo. O que eu preciso fazer para que aquele tesouro que está dentro do vaso apareça? O quê? Quebrar o vaso. Olha o que Paulo está dizendo, querido. Temos, porém, este tesouro precioso. Que tesouro é esse? O conhecimento da glória de Deus. Nós temos esse tesouro do conhecimento da glória de Deus em vasos de barro. Então o que Paulo está querendo dizer, queridos? Deus permite que eu passe por todos esses sofrimentos para que o tesouro precioso que tem na minha vida possa aparecer, para que as pessoas reconheçam o conhecimento de Deus e conheçam Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida. O apóstolo Paulo está querendo combater essa tese de dizer que todo lugar que ele passava ele sofria, por isso ele não era um homem de Deus. E Paulo vai dizer: não, todo lugar que eu passo eu sofro sim, mas eu sofro para que a glória de Deus apareça, para que o tesouro escondido que está na minha vida apareça. E por isso Deus, ele me quebra, por isso Deus muitas das vezes me leva a situações de quebradeira na minha vida, mas não para me destruir, mas que a glória do nome de Jesus apareça. Olha o que ele vai continuar dizendo no verso 7: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder de Deus e não de nós. Esse vaso era quebrado todas as vezes para que ele entendesse que o poder não vinha dele, mas de Deus. E que poder é esse, pastor? O poder para anunciar as boas novas, o poder para convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, o poder para fazer prodígios e sinais, para que ele entendesse que não vinha dele, mas de Deus. Então, queridos, escute. Você acha que é diferente nos nossos dias? Talvez você que está me ouvindo agora, você está passando por situações em que você não entende o porquê, você não sabe o que está acontecendo, você não sabe por que tanta luta, tanta dificuldade, tanta adversidade, e você começa a questionar. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, querido, assim como o apóstolo Paulo muitas das vezes precisava ser quebrado, para que a excelência da glória de Deus aparecesse através da vida dele, Deus também pode fazer isso comigo e com você. Muitas das vezes nós podemos não estar entendendo o que está acontecendo, mas é Deus nos quebrando, para que a glória dele apareça nas nossas vidas e através das nossas vidas. Entenda isso. Enquanto muitas pessoas dizem: rapaz, tu é crente, rapaz, mas tu só vive sofrendo, rapaz, tu só vive passando por dificuldade, tu só vive passando por tribulação, tu só vive passando por bronca, tu só vive passando por isso, só vive. Rapaz, olha, tem que ver esse teu conceito, se tu é crente mesmo, se tu já aceitou Jesus. Ei, não dê ouvidos, são falsos mestres. Muitas das vezes, esse vaso, que muitas das vezes não tem valor nenhum, que ninguém dá valor, o vaso simples, o vaso que ninguém, como diz o pastor, não vale uma cibalena, mas dentro desse vaso, que para muitos não tem valor nenhum, existe um tesouro escondido, e que Deus muitas das vezes precisa nos quebrar, para que o tesouro do conhecimento da glória de Deus apareça. Então,
segura firme, não desista. E não pense que o sofrimento que vem sobre você significa que você não é um homem ou uma mulher de Deus. Segunda coisa que Paulo vai mostrar o porquê para aqueles falsos mestres, para que os irmãos de Coríntios entendessem que o porquê que Deus permitia isso na vida dele. Leia comigo do verso 8 ao verso 10. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer agora aqui, para combater essa heresia que estavam dizendo acerca do apóstolo Paulo, que não era um homem de Deus, porque todo lugar que ele ia, ele sofria. Olha o que Paulo vai dizer no verso 8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Escute, o poder de Deus se manifesta, mas Deus nos sustenta. Entenda isso aqui, querido. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Queridos, estão dizendo aí porque eu sofro muito, eu não sou de Deus. Mas deixa eu te dizer, os meus sofrimentos que Deus me permite passar é para que esse vaso seja quebrado, para que a glória do conhecimento de Deus possa alcançar as pessoas, os gentios. E eu quero explicar para vocês que em tudo nós somos atribulados. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, que em toda e qualquer circunstância, todo lugar que ele ia, ele passava por muitas tribulações. Mas entenda isso aqui, Deus permite o sofrimento, mas não a ponto de nos destruir completamente. Olha o que ele diz: em tudo nós somos atribulados, porém, o meu Deus, porém, em todas as circunstâncias, eu posso estar atribulado, mas Deus não permite que a angústia invada o meu coração. Deus não permite que a angústia tome conta do meu ser, porque Deus não permite, o sofrimento vem até onde Deus sabe o que eu posso aguentar. Olha o que ele continua dizendo: porém, eu posso até estar perplexo, eu posso até estar sem entender o que está acontecendo. Meu Deus, por que isso? Cara, o que foi que eu fiz? Por que isso está acontecendo? Eu não estou entendendo. Sim, você pode até ficar perplexo, mas entenda de uma coisa: você não vai desanimar e não vai desistir do propósito de Deus, daquilo que Deus tem para fazer na sua vida e através da sua vida. Sabe por quê? Porque você pode até ficar perplexo, sem entender, mas Deus não vai deixar você sucumbir. Olha o que Paulo continua dizendo: queridos, eu posso até ficar perseguido, porque toda cidade que eu vou me perseguem, muitas das vezes me jogam da cidade, me colocam. Teve uma vez que o apóstolo Paulo foi apedrejado ao ponto de ser dado como morto. Mas sabe o que acontece? Olha o que ele diz: perseguido, porém não desamparado. Eu posso estar passando no meio de situações que há um abatimento tão grande, mas o meu Deus nunca me desamparou. E ele continua dizendo: eu posso estar até abatido, porém eu não estou destruído. Eu continuo caminhando, eu continuo levando o evangelho, eu continuo pregando, eu continuo. Então preste atenção nisso. O apóstolo Paulo está derrubando aquela tese que diziam que ele não era um homem de Deus, porque se ele fosse um homem de Deus, ele não passava por tanto sofrimento, por tanta aflição. E Paulo vai dizer que todo esse sofrimento, toda essa aflição que ele tem passado, é porque dentro dele tem um tesouro escondido, num vaso de barro, aonde Deus, para que possa esse tesouro aparecer, ele precisa quebrar esse vaso.
Mas ele quebra o ponto que mesmo que eu fique de repente atribulado, mesmo que eu fique perplexo, mesmo que eu seja perseguido, mesmo que eu seja abatido, mas eu nunca fico angustiado, eu nunca fico desanimado, eu nunca fico desamparado e eu nunca fico destruído. É isso que muitas das vezes eu e você não entendemos. Nós não conseguimos captar aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Uma terceira coisa que o apóstolo Paulo vai dizer: por que Deus permitia tanto sofrimento na vida desse homem? Para que esse tesouro escondido pudesse aparecer, para que ele pudesse vivenciar a morte do corpo, para que a glória do nome de Jesus pudesse resplandecer. Terceiro, leia comigo o verso 10 e o verso 11. Olha o que ele diz: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Escute: para que a vida de Cristo se manifestasse através dele. Olha o que Paulo está dizendo. Sabe por quê, querido, que quando eu viajo, quando eu passo pelas cidades, sabe por quê que Deus permite que eu passe por tudo isso? Olha o verso 10. Verso 10, a parte A, diz assim, ó: levando sempre no corpo o morrer de Cristo. Morrer de Cristo. O que quer dizer isso, pastor? Renúncia. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo. Agora, por que isso, Paulo? Levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Conclua o verso 10, e ele diz: para que também a vida se manifeste em nosso corpo. Então Paulo precisava ser quebrado, precisava morrer para si, para que a glória se manifestasse, trazendo vida para aqueles que estavam mortos sem Cristo Jesus. E Paulo está derrubando essa tese de que ele não era um homem de Deus. E a quarta, leia comigo o verso 12. O verso 12, olha o que diz o verso 12: de modo que em nós opera a morte, mas em vós opera a vida. Deus me quebra esse vaso de barro. Deus me moe para que eu morra. Para quê, Paulo? Para que vocês tenham vida. Porque foi isso que o meu Cristo fez. Ele morreu para que eu pudesse ter vida. Ele se entregou na cruz, morreu e assumiu a minha culpa e os meus pecados. Para quê, pastor? Para que eu pudesse ser perdoado, para que eu pudesse ter vida em Cristo Jesus, para que eu pudesse hoje estar aqui anunciando as boas novas, para que eu pudesse ter a oportunidade de um dia levantar a minha mão e dizer que eu queria entregar a minha vida a Ele. Então foi por isso, para isso que Ele veio, morreu e ressuscitou, para que Ele morresse, para que vocês vivessem. E Paulo, com isso, está demonstrando que o fato de nós passarmos por dificuldades, por aflição, por atribulação, tudo isso não significa que nós não somos homens e mulheres de Deus. Pelo contrário, significa que Deus está querendo quebrar esse vaso para que a glória dele apareça e resplandeça. É para isso. Agora escute. Tomar aqui uma aguinha. Isso aqui foi só a introdução, irmão. Eu só estava quebrando aquela tese que diziam que o apóstolo Paulo não era um homem de Deus, porque todo lugar que ele passava ele sofria. E Paulo então escreve essa carta dizendo o porquê que Deus permitia esse sofrimento, para que esse tesouro escondido, esse tesouro do conhecimento da glória de Deus aparecesse. Era necessário
que Deus quebrasse aquele vaso. Agora, eu quero ir para a segunda parte.